Educação Maior, um novo conceito em educação. E o tema do programa de hoje é a importância de uma equipe multidisciplinar dentro da escola. E quem vai falar sobre isso é Yolanda Franco, que tem um currículo também riquíssimo, é pedagoga, pós-graduada em gestão com pessoas, tem MBA executivo em psicologia organizacional e é pós-graduanda em psicopedagogia. Tudo isso também, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu queria que você começasse então explicando pra gente qual é a importância de se ter uma equipe multidisciplinar dentro de uma escola. Pronto, vamos entender um pouquinho o que é a educação, como se dá esse processo e daí a importância dessa equipe ou desses profissionais apoiando esse trabalho pedagógico. A gente tem que entender o ser como um todo, né? O ser é complexo. Primeiro, a ciência diz que nós somos formados de cabeça, corpo e membros. Depois, esse indivíduo, essa criança, ele recebe influências familiares, do meio social como um todo, então da sociedade, da igreja. Algumas crianças também sim podem vir com alguns vícios, né? Aqueles vícios familiares, aquelas coisas típicas. E aí eu chego e trago essa criança para a escola. E como é que um ser tão complexo, uma única pessoa, um único profissional pode dar conta? Não dá conta. Não dá. Não dá conta. Ele precisa ter esse aparato, esse apoio. Por quê? Quem trata da cabeça? Quem trata do físico? Quem trata das questões pedagógicas ou psicopedagógicas? Daí a gente entende que o multidisciplinar vem fazer um apoio, vem trazer um suporte a esse profissional da educação. Então explica quais são os profissionais que integram essa equipe. O que é uma equipe, o que é importante ter numa equipe multidisciplinar? Ok, uma equipe multidisciplinar ela é composta de diversos profissionais. Eu vou te dizer o que na realidade mais necessita hoje dentro de uma escola. A escola, além do pedagogo, que é um profissional de educação, e na etimologia da palavra significa especialista em educação. Então esse pedagogo ele vem fazer esse trabalho pedagógico amparado por um assistente social. Por quê? Porque em determinado momento, fulaninho de Jesus, por exemplo, ele pode estar interagindo com o colega diferente daquilo que é esperado para a idade. Ali um conflitozinho. E por que fulaninho está assim? Será que tem algum problema na família? Quem vai fazer essa avaliação e prognóstico? Assistente social. Conversando com os pais, entendendo como é ele na sociedade, como é ele no meio em que ele vive. Logo em seguida, fulaninho, ele não consegue administrar bem as relações com o colega. Ele demonstra um pouquinho de, eu não digo agressividade, mas ele não consegue ainda controlar os seus instintos, digamos assim. Quem vai fazer esse prognóstico, quem vai fazer essa avaliação? Um psicólogo. Mas a atividade de fulaninho não está rendendo como deveria. Quem vai fazer essa avaliação? Um psicopedagogo amparado juntamente com o pedagogo. Eles é que vão fazer esse prognóstico, eles que vão fazer essa avaliação. Daí, então, a gente vai começar a traçar um planejamento diferenciado. Mas fulaninho, ele está muito bem em todas as outras partes, porém, fisicamente, na parte física, está comprometido. Vem quem? Uma psicomotricista apoiada pelo fisioterapeuta para fazer essa avaliação e dar esse direcionamento. Então, esses especialistas são os primordiais hoje dentro de uma escola. Aliado a isso, o trabalho pedagógico, que é fundamental na área de educação. Tá. E na prática, o teu trabalho é coordenar essa equipe? Na prática, eu faço o acompanhamento dessa criança pedagógica, eu faço o acompanhamento e coordeno as ações do professor e coordeno a equipe multidisciplinar dentro da escola. Então, esse professor ele faz um registro de observação, passa para mim enquanto coordenação pedagógica e eu aciono aquele profissional que se enquadra naquela determinada situação. Muitas das vezes eu vou assistir essa criança em sala, em loco. Eu faço acompanhamento também dessa criança em sala. Vejo o posicionamento do professor, porque muitas das vezes pode ser a metodologia que o professor está utilizando que não está se adequando à turma. Então isso também é visto e avaliado pelo coordenador. No seu dia a dia, Yolanda, que tipo de problema mais comum chega até você?
Dentro de uma escola, de um modo geral, os mais comuns, os mais corriqueiros é a relação interpessoal, é a relação social da criança com o mundo. Quer dizer, o mundo evolui, né? Mas a gente ainda, na verdade, o ser humano ainda não aprendeu a lidar com o outro. Exatamente. Né? Continua sendo o nosso grande problema. Exatamente. Por quê? Porque mas que tipo de desculpe interrompê-la. Sim. Que tipo de problema ocorre e que é preciso chegar até você, por exemplo? O primordial, que não deveria acontecer tão corriqueiro, porque hoje nós estamos evoluídos, né, socialmente, principalmente, é a questão dos comandos, né? A criança, isso a gente vê muito na educação infantil, que ela é educação infantil de 0 a 6 anos. Na realidade, a educação infantil é de 0 a 5 anos, porque a criança de 6 anos hoje foi puxada para o Fundamental 1. Mas se você for olhar de um modo geral, essa criança de 6 anos, ela está ali intermediária. Entre o infantil, porque ela está saindo, mas ela está chegando no Fundamental 1, então é intermédio. E aí o que mais a gente vê é a questão dos comandos. O professor, ele trabalha combinados com essas crianças, mas as crianças não executam. Isso por quê? Porque eles vêm de uma vida diferente, eles recebem orientações muitas das vezes diferentes, eles assistem certos programas inapropriados para a idade, eles convivem com outras crianças que não é do meio dele, que não recebe aquela educação de qualidade que muitas das vezes os pais podem pagar e pagam. Então essa criança ele chega com muitas ideias. E aí quando você chega na escola, você apresenta um padrão, né, digamos um padrão ali educacional, ele embaixo. E aí naquele momento acontece o conflito. Então o que muito chega é a relação interpessoal, é a questão de comandos, é a questão do professor que infelizmente é uma categoria, infelizmente, um pouco desrespeitada. E, pasme, desrespeitada pelos adultos. Eu vou te interromper um pouco, porque você está fazendo uma observação que é extremamente importante, que é a falta de respeito com que os professores, de fato, são tratados, isso de uma maneira geral, né? E que é um tema que a gente vai voltar nele um outro dia, a gente vai aprofundar isso. Agora, eu queria que você destacasse, que você explicasse um pouco melhor para a gente essa questão das crianças. Você disse que há uma falta de comando. Você está querendo dizer, então, as crianças não estão sabendo obedecer? O que eu estou dizendo, explicando na realidade, né, é a questão de atender os comandos. Porque, como eu falei anteriormente, as crianças elas vêm embutida de várias ideias, de várias, vamos dizer, sugestões, né? Você pode isso, você pode aquilo outro. E é como se na escola ele chegasse e não pode assim dessa forma, né? Isso é um problema das novas gerações? Não necessariamente das novas gerações, mas o que acontece hoje? Isso se expandiu. Antigamente você tinha a mamãe em casa, tomando conta da família, e você tinha o pai provedor ali trabalhando e sustentando a família. Hoje o conceito de família mudou muito, então você tem mamãe e papai trabalhando, muitas das vezes você não tem mamãe e papai, às vezes você está com tia, com avô, com alguém, né? E perde-se um pouquinho, digamos assim, né? Aquele porque a mãe acompanhava, a mãe ia na escola procurar saber, a mãe fazia a tarefinha junto com seu filho, a mãe conversava um pouco mais com o professor. Hoje isso diminuiu bastante. Tem escolas, por exemplo, que tem professores que não conhecem ainda todas as mães dos seus alunos. Isso em educação infantil, né? Isso, ao ver educacional, seria um absurdo. Você não conhecer quem media o processo educacional do seu filho, né? Você paga uma escola, você está ali, tem um feedback financeiro, mas o feedback pedagógico, educacional, de desenvolvimento, é passado em momentos esporádicos, porque os pais eles não comparecem com tanta frequência. Então isso se ampliou agora, mas é uma coisa que já vem há algum tempo acontecendo. Qual é a frequência ideal, na sua opinião? Olha, para os pais que podem, pelo menos semanalmente, estar na escola, procurar saber como é que está essa criança. Porque senão fica parecendo que é uma coisa que você deu para alguém engordar, né? Exatamente, né? Não, e a gente está falando de um desenvolvimento de um ser humano. E é importante haver esse aprofundamento da relação do professor com os pais.
E isso na prática, na sua opinião, não vem acontecendo? Se perde. Para você ter uma ideia, o que acontece muitas das vezes, eu tenho um tempinho aí na área de educação, né? E eu venho acompanhando, já fiz umas pesquisas nessa área também, tenho alguns materiais guardados para depois. E aí, pasme que um diário, uma agenda escolar, onde se serve de comunicação entre a família e a escola, muitas das vezes não é nem assinado. E aí a desculpa que, né, se chega, Pro, é porque eu estava sem caneta na hora, Pro, eu vi o recado, mas assim, para a escola só é visto se for sinalizado, né? O recado foi para casa, não foi sinalizado, como é que o professor sabe se foi visto? E aí você, nas entrelinhas, passa para a criança o quê? Passa essa questão da importância dele no âmbito educacional para o pai? Não passa. Isso se reflete, você está dizendo, nas atitudes dele dentro da escola. Exatamente. E daí vem a importância dessa equipe multidisciplinar atuar, tentando fazer com que esse aluno aprenda o quê? Na realidade, a equipe multidisciplinar ele atua quando esse aluno de fato não está aprendendo, né? Então, quando há uma lacuna na parte educacional, na parte de aprendizagem, aí o que acontece? Esse multidisciplinar entra. Então, esse multidisciplinar só entra quando de fato a aprendizagem não está acontecendo. Mas como é que acontece isso no dia a dia mesmo? O aluno tem uma hora marcada, sei lá, com o nutricionista, com o pedagogo? Como é que isso funciona na prática? Aí eu vou falar um pouquinho da escola que é diferenciada hoje em Camaçari. Agora eu vou falar da escola que chegou à frente nesse processo. Aqui na educação maior, quando a gente admite a família, quando a gente recebe essa criança, que por aí as pessoas falam em matrícula, a gente fala em admissão, existe uma triagem inicial com esses profissionais. Estando tudo ok, tudo tranquilo, essa criança segue tendo esse apoio por trás, esse suporte. Não estando tudo ok, isso é identificado na triagem. Se não foi identificado na triagem, durante o processo educacional, essa criança começou a demonstrar ou apresentar, porque a criança, ela não é, ela está. Então, nesse momento, entra esse agente. Quem é esse agente? É de acordo com aquilo que a criança demonstra em sala de aula. Aí entra a questão da birra, a questão da interação social, como eu te falei, entra a questão da nutrição, entra a questão social, né, porque é muito importante também a gente ver onde essa criança está, com quem ela está, o que ela anda fazendo, o que ela anda assistindo. Então a equipe, por isso que eu te falei, que tem que ser são vários profissionais, um só, dois, não dá conta, é um ser complexo. É muito interessante essa observação. Eu queria saber se vocês percebem a mudança da criança depois que ela passa por essa interação com tantos profissionais. É imediatamente, é visível. A criança que de fato tem um acompanhamento, porque também eu tenho que ser sincera com você, né? A família tem que chegar junto. Muitas das vezes o profissional, porque na educação maior nós somos prevenção e não somos tratamento. Então se a gente identifica essa criança, se o profissional daquela área identifica algo de diferente que aquela criança apresenta, a família é chamada, é contactada. E essa família, ela tem que dar a contrapartida dela, que é levando no profissional dela, de confiança, né, monitorado pelo nosso. Então, mas se a família falha em algum sentido, o desenvolvimento não vai, trava. Mas se a família chega junto e diz, não, vamos, eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Aí você vê, anda junto, é família e escola. Na realidade é uma tríade, é família, a escola e o trabalho multidisciplinar. Aí os resultados aparecem indubitavelmente. E aí o professor fica feliz. Que bom, ficamos todos felizes. Muito obrigada, Yolanda. Muito obrigada, Cristina, foi um prazer, viu? Estou à disposição, falar de educação me motiva, eu sou uma educadora. A gente percebe que você é uma profissional apaixonada pelo que faz. Muito obrigada. E isso me motiva mesmo, eu gosto do que faço de fato. Gostaria de fazer mais, mas a gente não é multi, né? Então a gente aos poucos vai chegando lá. Foi um prazer. Obrigada, querida. E até a próxima.